Olá, bom dia! Pontualmente aqui às 11 horas, começando a live, falando sobre influências negativas. Hoje temos a participação aqui de Marcos Vinícius, que é um usuário do Oráculo. Daqui a pouco ele está aqui entrando. Lembrando que temos o curso do Influências Negativas agora no sábado, dia 19/4 de 2025. E daqui a pouco começaremos falando sobre o tema de hoje, que é sobre o uso do influência negativa para a saúde, para trabalho e para relacionamentos. Então, mostrando um pouquinho para vocês. Aqui o oráculo, né, que tem vários oráculos dentro, com influências negativas. Número 1, que é esse aqui. Que é esse aqui que vai estar presente no curso. A gente vai detalhar bastante ele, né? Vai vendo todos os detalhes de como fazer essa leitura e também um ritual para eliminação de influências negativas. Espera um pouquinho. Olha ele aí. Olá, muito bom dia. E aí, Viz? E aí? Isso E aí, aí pessoal? é Marcos, Sejam bem-vindos. meu irmão mais velho, usuário do Oráculo. E faz sempre uma influência negativa, já tem bastante experiência aí, de bastante tempo fazendo. Aí hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse uso, né? O uso na prática. Marcos tem uma peculiaridade diferente de muitos dos usuários, né? Dessas técnicas, e ele não é um terapeuta energético, espiritual. Não, é uma pessoa comum que usa no seu dia a dia, né? Para questões de uso comum do dia a dia. Também pode atender outras pessoas, mas sem essa coisa de ser assim, eu sou um terapeuta holístico, tudo mais. Não, é uma pessoa comum que usa as técnicas do oráculo, né, no seu dia a dia para resolver problemas práticos do dia a dia. Então, a pessoa entrou, já entrou. Se apresente, então. Pronto. Então, muito bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos, como eu mesmo já disse, meu irmão. E uso o oráculo, né? Tive a curiosidade vendo ele fazer, né? E aí, a partir daí, comecei a usar o oráculo para entender um pouco mais como é que eu poderia melhorar, né, a vida, saber sobre certas coisas, como proceder, como transformar uma pessoa melhor, tomar consciência de coisas, né, que estavam acontecendo para que pudesse melhorar. E a questão da influência, as influências negativas, né, fazer também, compreender quais são essas influências para que a gente possa ir fazer eliminar a eliminação e também ter consciência do que a gente está emanando e recebendo, né? Essas influências. Porque não é só influências vindo de outras pessoas, mas também o que a gente deseja, o que a gente fala, né? Como a gente se comporta diante de certas coisas. Então, tudo isso aí tem a ver com as influências. Beleza. E aí, você faz o que da vida? Conta aí, seu dia a dia. Então, meu dia a dia, vamos lá. Comecei como técnico de informática, né? Passei pela área de logística, hoje aqui resido em Blumenau, e hoje eu faço o atendimento remoto também, através da internet, do computador, e faço aplicativo, né? Dirijo profissionalmente e tive uma leve passagem na área logística também, mas não me identifiquei com alguns processos e atualmente eu faço essas duas coisas: manutenção online, né, suporte remoto, helpdesk, e faço a motorista profissional, né? Dirijo com um aplicativo. Pois é. E aí você vê que não precisa ser terapeuta, não precisa entrar nessa parte toda mística de terapia, para utilizar
o oráculo, ele usa praticamente no dia a dia, né? Porque nessas atividades a gente vê o quê? Às vezes clientes desaparecem, às vezes tem coisas que são difíceis de resolver, que a gente tenta resolver e não vai. Às vezes em casa a gente tem um problema, a gente fica doente do nada, não consegue fazer as atividades. Então, para tudo isso, é utilizado também o oráculo como uma técnica do dia a dia mesmo, né? Mas imersa na própria vida comum do que se apartar da realidade, né, para um mundo místico e terapêutico e viver em outra realidade. Aí, Exatamente. fala aí um pouquinho como é que é seu uso assim no dia a dia. Então, o meu oráculo, eu faço sempre que eu vejo que algumas situações estão fora de controle, eu fugindo assim do normal, né? Então, eu, eu tenho esse discernimento e aí eu vou para o oráculo para ver o que está acontecendo, né? Mudança de comportamento, as coisas não vão muito bem, né? A disposição, tudo isso tem muito impacto, né, no dia a dia com o que você faz. Até mesmo você lidando com pessoas também, às vezes até um elogio, pô, que legal, você fez isso e tal, e aí de repente aquela coisa que estava andando já não anda muito bem, né? Então aí a gente já corre para o oráculo, vê o que foi, vê se tem influências, para a gente poder solucionar. Às vezes só o fato de você ter conquistado alguma coisa, né? Então a pessoa já lhe parabeniza, mas não é bem aquele parabéns que a pessoa gostaria, né? Então tudo isso aí tem que ficar muito bem atento e recorrer ao oráculo. É porque às vezes a gente vê a superfície, mas não vê o que está por debaixo, né? Por debaixo tem muito. Relacionamento também. É, Relacionamento, às vezes vai muito bem, aí depois dá uma desandada, depois, né? Então, tudo isso. Relacionamento no geral, não é só o marido, a mulher, mas amigos, né? Conhecidos. Relacionamento no geral. Relacionamento no trabalho, né? No trabalho eu ouço muito essa queixa, né? Como eu lido com muitas pessoas, então a gente tem muito feedback. Muita gente dizendo que gosta do trabalho, mas ao mesmo tempo sente alguma coisa diferente, sente algumas questões que não gostaria de estar passando. Então, tudo isso aí tem um impacto na vida da pessoa, né? tem gente que passa por momentos, né? Bem complicados, estranhos, que tem um azar danado, que nada anda, nada funciona. Sim, A gente está passando por uma provação. quem fale. Mas às vezes é só, tem que ver realmente o contexto, né? Às vezes aquilo é para a pessoa aprender alguma coisa, às vezes tem influências envolvidas, né? Que a pessoa tem que ir, né, esclarecendo, tem mudança de hábito para se fazer também, né? Como a gente falou na live passada com o Jales, tem a questão do básico bem feito, né? Que é alimentação, Sim, sono, sim. hidratação, exercício. E, digamos assim, como eu conheço o Yamato, né? Ele faz isso tudo. Ele se alimenta bem, se hidrata, tem atividade física, é a pessoa que mais faz atividade física na família. Já tem 50 anos aí, nem parece. Pois é. Então, Melhor que muito novo. esse básico tá bem feito. Para dar alguma coisa, tem que ser realmente alguma coisa muito estranha para dar algum perrengue. De vez em quando dá algumas coisas, né? Estranho, acontece algumas coisas estranhas, mas às vezes é para a gente aprender e colocar a gente no trilho, né? De novo. Então, ó, não vá por aí, tem que mudar o que você está fazendo. E aí por diante. Nem sempre o que acontece é para, digamos, digamos assim, punir a pessoa, né? Mas para É. ensinar. É mais para ensinar do que punir. Só a pessoa só não pode insistir no erro, né? Por exemplo, Uhum. eu andei um tempo desmotivado, ia para academia, ó para você ver como são as coisas. Ia para academia,
E aí, pô, fazia aquele treino e tal, mas não sentia aquela vontade né, de treinar. E isso eu descobri que o ambiente também influencia. Então, às vezes, quando o ambiente não é propício, por mais que você esteja ali com um objetivo, mas o ambiente tem que também conspirar a seu favor, né? Tem tudo tem que fluir, né? E aí eu ia e tal, fazia aquele treino, mas sentia que estava faltando alguma coisa. E aí, com o tempo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Desgostei de ir, né, para a academia, e aí terminei saindo. Aí dei um tempo, né? Não. Aí comecei a fazer algumas coisas em casa e tal. E a partir daí, eu digo não. Aí eu botei uma meta. É bem interessante você ter metas, planejamento, tudo certinho, né? Então, botei a meta que eu iria treinar num ambiente que fosse propício e que eu gostasse, que o ambiente promovesse aquele Bem-estar. treinamento, né? O bem-estar. Exatamente. Que toda atividade física é um bem-estar, né? Você fica feliz depois que você treina, né? Você mesmo que faz o Krav Maga depois que você luta, né? E por conta disso, Hoje foi dia. aí, tá vendo? Hoje é o dia do leg day, é o treino mais desafiador na musculação, é o leg day. E a partir daí eu comecei, né, a procurar academias que tivessem a ver com com a minha personalidade, né, com o que eu gosto realmente. E aí eu encontrei meu amigo no primeiro dia que eu entrei na academia, eu já sabia que era aquela, né? Então, o ambiente, as pessoas, as máquinas, tudo favoreceu para que eu pudesse começar e progredir. Que eu estava treinando, mas eu não via progressão. Tem tudo isso também. Que às Uhum. vezes, por exemplo, você quando faz uma arte marcial, também já fiz, né? Fiz capoeira, boxe, muay thai, e você sente quando você está progredindo, né? Então eu fazia e tal, aí começava bem, daqui a pouco não e tal. E aí dava aquela parada, estagnava e voltava tudo de novo, e agora não. Cada vez mais eu estou sentindo essa progressão. É tudo é percepção, né? Você conseguir parar para perceber, não ficar naquela coisa do automatismo. Ah, já estou aqui para fazer e tal. É, E esse treino de perceber, né? Quando a gente vai afinando mais, a gente vai olhando assim, pô, mas não é só eu, né? Não é só a vontade, é também todo um contexto, né? Que é sim, favorável que não é. exatamente. E isso em todas as situações, né? Lazer, às vezes você vai para uma área que, pô, não gostei, e aí não vai mais. Ah, tem um público aqui que não é legal. E aí você vai selecionando, aprender a selecionar coisas para que as, é, as influências positivas possam te ajudar, né? Uhum. Conviver em harmonia. É. Na verdade, a palavra é essa, harmonia. E a gente começa com essa intuição, né? A gente olha assim, pô, aquele lugar ali é meio esquisito. Mas muitas vezes a gente deixa passar batido. Chega assim, ah, não, é esquisito e tal, mas deve ser coisa da minha cabeça. E quando a gente tem os instrumentos, né? A gente pode fazer a leitura, a gente vê que muitas das coisas não é da nossa cabeça. Sim, A gente, né, bota por escrito, a gente vê que tem muito mais coisa ali. E por isso que a gente teve aquela intuiçãozinha dizendo, ah, isso aqui tá meio esquisito. Mas quando a gente vai ver, é, elas levam. todas as vezes que eu tive essa intuição, eu fui para o oráculo, fui para influências e estava lá, estava tudinho lá. E às vezes sai até muito mais coisa do que a gente imagina, né? Uhum. Pois é. Aí é importante a gente não ficar só na intuição, né? Ou achar que é só coisa da nossa cabeça, porque às vezes a gente vai comentar com outra pessoa, mas essa outra pessoa às vezes não tem essa percepção, às vezes não tem como é mesmo, sensibilidade para observar. Aí vai dizer, Sim. não, isso aí é bobagem, aqui tá tudo de boa e tal. Na verdade, não é bem assim. Recentemente, você falou de academia, eu fui numa certa igreja
que o ambiente também não estava muito propício. Eu olhei assim, rapaz, eu entrei, eu cheguei, rapaz, acho que eu vou embora. Mas ali eu fui entendendo o que é que estava acontecendo, né? É tipo assim, as pessoas que não tinham muito a ver com o padre pelo menos amenizava as coisas, né? Mas as pessoas que ficavam ali cantando, gerenciando, ali tinha um clima muito de rivalidade, de uma pessoa reprimir a outra. Quando eu pisei lá, eu olhei assim, rapaz, parece que o pessoal está se matando aqui dentro. Quero ir embora. Aí chegou o padre, o chefe lá do negócio, botou ordem, no instante o clima deu uma amenizada. Aí eu virava pro lado, você percebeu? Você percebeu? Ninguém percebe. Todo mundo vai levando anestesiado, assim, né? Mas como a gente tem uma prática de fazer a leitura, de ficar mais atento a esses sinais e validando, né? Que não é só da nossa cabeça, a gente tem a sensação, a intuição e vai para uma leitura. A gente começa a perceber, né? Pô, eu tive aquela intuição, mas quando você vai olhar de verdade, tem mais coisa ali. É mais profundo ainda. Então, vamos lá contar mais alguns casos. Vamos. Casos que eu não contei da vez passada. Tem um caso aqui que eu não contei da vez passada porque ia ter live com você, que é o seu caso. Aquele caso das pernas inchadas, do nada. Do nada, Do nada. Ele normal, saudável, fazendo exercício, de repente a panturrilha, não foi? A a perna. perna começou como se estivesse inchado e pulsando, né? Uhum. Aí teve uma hora que eu vi ele de meia de compressão, eu cheguei, não é possível. Fiz todos os exames, não deu nada. Aí a gente começa a ver, pô, o que que é isso aí? E o médico falou o quê na hora? Nada. Fiz ultrassom, tudo, tudo que você possa imaginar. Desculpa que aqui a temperatura tá variando, tá todo mundo assim, né? O médico falou, examinou e tal, e rapaz, tem nada. Aí eu disse, pode ser o pré-treino? Ele disse, rapaz, pré-treino não faz isso, né? Aí, tem muito oxigênio nitroso e tal, mas tem nada a ver, velho. Não achei nada aqui, velho. E aí, pô, socorri e vi, É. né? Aí quando eu vi ele de meinha de compressão, eu cheguei a olhar assim, que negócio é esse, rapaz? Tá de meia de compressão, velho? Nada a ver. Já se botou esse do nada é ótimo. Do nada. Aí que entra o caso, né? Às vezes, tipo assim, quando a gente tem um mal-estar, claro que a gente tem que ir pro médico, ver e tudo mais. Mas quando chega lá, tipo, pô, parece uma coisa assim que não tem lógica, não tem fundamento, a gente tem que ver as outras instâncias, que não é só físico, né? Não é só isso, tem outras coisas também, né? Como eu tenho uma formação em psicologia tem uma área chamada psicossomática, onde está muitos efeitos corporais a partir do que é psíquico. Então, para quem quer uma coisa mais científica, né, tem estudo da psicossomática. Já é meio caminho, ainda não é o final do caminho, mas é meio caminho. E aí dá efeitos corporais a partir do coisas do pensamento. Mas quando você vai para o energético e para o espiritual, aí realmente a coisa já muda muito de figura. E dá reações corporais mesmo. Conte mais como foi o caso. E aí eu fui e tal, fiz o uso, mas via que passou a pomada também. Mas depois que passei pela limpeza das influências, né? Foi instantâneo. Senti mais nada, leve, como se nada tivesse acontecido. E aí é que a gente fica assim, poxa, não sabia que tinha isso. Isso foi logo no começo, né? Que eu estava começando a entender um pouco mais sobre o oráculo, as influências e tal. E a gente fica assim tão bitolado nas coisas do dia a dia que acontece e tal, procurando uma resposta, sei lá,
uma direção que a gente esquece de outras instâncias, né? É meio isso. E tem gente que pode passar a vida toda sem resolver. Sim. Tipo, se não tivesse resolvido, ia estar até hoje e meia andando, se arrastando. Pois é. A coisa vai progredindo. Então tem coisa. Remédio também, que nunca tomei remédio, passou remédio. Aí, cinquentão, até hoje não toma nenhum remédio, rapaz. É um exemplo de saúde. Toma remédio para pressão, ó para isso. Esse dia até eu tava olhando no espelho, rapaz, o negócio tá vindo, viu? Sempre tá vindo, 50 melhor que muito novinho aí. Com certeza. Pois é. Aí como é que do nada tem um problema na perna, assim, de ficar de meinha parecendo um idoso se arrastando? De jeito nenhum. Olha assim, esse aí tá com cara de um feitiçozão, Pois é. fazer uma limpeza. Aí ficou bom. A gente não acredita, mas é aquela coisa, né? Até passar por alguma situação, não que eu não acreditasse, eu nunca tinha vivido uma experiência dessa, né? Mas sabia que tinha algo de errado, do nada assim. No dia anterior eu estava fazendo terra, no outro dia a perna aparece desse jeito. Eu digo, dor nas costas, né? Dor nas costas. Já teve também eu fiz o oráculo lá, a pessoa estava com a dor nas costas, eu digo, opa, peraí. Fiz, pronto. Um instante, rapidinho, Mas ficou sem sem tocar na pessoa, né? Só fez o processo. Só o processo. E às vezes a pessoa não precisa nem estar presencialmente, né? Uhum. Basta você fazer o procedimento tudo certinho e aí libera das influências. Teve uma amiga minha, né, que chegou para mim, ela dizendo que queria ir no médico ou um osteopata, alguma coisa assim, porque estava sentindo a parte aqui da cervical desencaixada. Ela estava com a sensação de uma tontura, um negócio esquisito, assim. Estava sentindo que estava desencaixado, não sei o que lá e tal. Acho que é. Aí ligava para um, ligava para outro, só podia atender no dia seguinte, nada dava certo. E como nada dava certo, cheguei, tá. Bora lá, não tem nenhum profissional disponível, só tem eu, vai eu mesmo, e bora lá. Aí eu fiz um ritual mais pesado do que o normal, né, do Influencers, que a gente usa vela, inclusive. Aí eu fiz para ela, fiz pá, queimou, deixei ela dormindo um pouquinho. Quando ela acordou, não tinha nada. Acordou normal, se mexendo normal, sentindo que estava tudo certinho. E olha, beleza. Já teve meu próprio caso também, né, que eu me tratei, porque assim, é bom essa coisa de você ter um instrumento para se tratar. Não ficar só dependendo, porque o outro, às vezes o outro não pode, às vezes o outro tá lá dormindo, às vezes como o Jardim mesmo falou, 3 horas da manhã ele acordou para fazer, porque às vezes só tem você mesmo. Pois é. Tem que saber fazer. Eu fiz uma viagem para São Paulo, voltei e fiquei com o pé inchado, né? Às vezes, sei lá, o voo, né? Pressão, sobe, desce de avião, foi muito avião, né? Foi muito subida e descida, teve escala. Acho que com o pé inchado, acho que pé inchado aí, passa 2 dias aí, vai, eu acostumo aqui, vai ficar bom. Passou 2 dias, nada do bicho ficar bom. Eu ia apanhar alguma coisa. Aí eu, vou fazer. Esse dia foi bem interessante, porque eu estava realmente inchado. Não passava. E aí eu cheguei, vou fazer influência. E às vezes eu deixo a coisa fluir no natural, né? Deixa eu passar um dia, não tá doendo, não tá incomodando muito, deixa eu passar um dia para ver se naturalmente o corpo mesmo vai, né? Sim. Como não foi, bora lá. Processinho. Esse
foi muito interessante porque o pé estava bem inchado mesmo. Fiz o processo, muitas vezes, né, quando eu faço o processo dá sono, e logo em seguida eu vou dormir. Quando eu acordei, o pé estava normal. E eu acordei, eu olhei pro pé, eu fiquei assim, não acredito. Rápido assim, eu só dormi 10 minutos. O pé tinha desinchado, estava sequinho. Eu É, espero que resolvesse mais rápido, 10 minutos, do jeito como estava, né? Tava uma bolinha assim. Aí eu acordo, normal. pô, Sim, essa foi muito rápida mesmo. Esse é um dos casos que eu experimentei comigo mesmo de um efeito extremamente intenso, né, fisicamente e veloz. Para mim foi um caso assim, que eu fazendo para mim mesmo um dos mais notáveis. Aí depois não tive mais nada, ficou normal. e achando que era do avião, né? É, Da altitude, que às vezes dá realmente, né? Em algumas pessoas, dá, tipo uma trombose, né? é, Algumas pessoas têm pode ser a questão de hidratação também, né? Às vezes está frio, não bebi tanta água, aí tá um monte de reação, pode ter um montão de coisa. questão da Eu que já falar, altitude, descompressão. uma porrada de escala subindo e descendo, chegou uma hora que eu já estava assim, pô, eu tô todo bagunçado já. Pois é. Aí a gente fala, não, às vezes a gente conta e ninguém acredita, até passar pela experiência. Aí a história muda de figura. E outro caso também é a alimentação, né? Alimentação. Às vezes a alimentação dá uns BO, misturar algumas coisas aí, da intoxicação. Uma vez eu comecei a comer algumas coisas, né? Fazer uma mistura e tal. E de repente, passando mal. Nada, várias vezes, né? Passando mal. Quando eu fui ver, intoxicação. E aí, tipo, por intoxicação, só como bem e tal. Mas algumas misturas que você faz, né? Elas não se adequam ao seu corpo, né? Cada um tem É, um, um biotipo, né? Mas as substâncias aí, elas não se equalizaram, né? E aí eu fui na influência e tal, e aí disse, não, tal substância e tal, tá causando isso aí. Vai eliminar a substância, pronto, acabou. Uma das coisas foi o café. hum, Café, meu amigo, taquicardia na certa, de noite, ele, pô, eu não dormia e tal, e, sono também, e aí, eu digo, não. E aí foi, eu lá, café. Então, café eu já tirei. Durmo muito pouco, por exemplo, pela manhã. Na manhã, beleza, café. Mas à noite, não pode. é. E aí vai muito da autopercepção, né? Tem gente que fica fazendo as coisas por hábito, e aí você vê como a gente tem que ter esse olhar de dizer assim, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando. Não ir só de assim, ah, eu costumo fazer tal coisa, mas essa coisa é benéfica ou é prejudicial? É, Eu mesmo parei com café faz tempo. pois é. Leite, às vezes, né? Tem uma temporada que eu bebo leite, tem outra temporada que eu passo sem, eu vou alternando. Falando de outro caso, vamos abordar agora filantropia prejudicial. O pessoal quer ajudar muitos outros, se prejudica. Exatamente. Então, recentemente fiz também influência de algumas coisas e tal. Deu lá, filantropia prejudicial. Às vezes você quer ajudar, você tem boas intenções, mas que essas boas intenções acabam prejudicando, né? Então, Quem está tem fazendo, que ficar né? bem.
quem está fazendo, né? Quem recebe, não dá nada, né? Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Aí muitas pessoas dizem assim, não, vamos fazer o bem, mas será que esse bem é bem para todo mundo, né? Ou só é bem para o outro? Pois é. Vai Então, querer agradar, de querer que todo mundo fique legal. E a pessoa, né? Aí quando a pessoa se acha certa, né? Não, eu tô certo, tô fazendo aqui, tô contribuindo, mas tá na dose certa, né? Ultrapassou a dose. Aí quando vai para influência, ele acusa logo, tá compensando. e aí tá, o influencer serve também para fazer a eliminação, mas também para dar um direcionamento, né? Para você aí determinar o que você pode fazer, o que você não pode, né? O que é prejudicial, né? Para que caminho ir, Uhum. Aí Fábio botou, tem que ajudar quem realmente pede e precisa. Realmente. sim, E a gente tem que ver se a gente realmente tem que ajudar, porque às vezes é um desafio que o outro tem que passar para aprender alguma coisa, né? Para se desenvolver. Então, às né? vezes a gente olha assim, pô, a pessoa consegue fazer, consegue ultrapassar aquilo, então, deixa lá. É como ir para academia e tirar os pesos para ficar mais fácil. A pessoa não treina o músculo. Às vezes a dificuldade que vai fazer a força da pessoa. É, forjado maduro, sem É, dúvida que ou, ganha, ou às vezes, né, avançou muito na vida e não teve os momentos de preparo, que são o quê? As coisas que dão errado, as frustrações quando é mais jovem, né? Tipo, eu quero tal coisa e não vai ter porque não tem condição de ter, você vai ter que segurar aquilo até você ter condições. Eu quero, eu mesmo, muito tempo eu pensei assim, eu quero viajar para outro lugar, pegar um avião, viajar. Não tinha condições. Eu esperei, trabalhei, juntei meu dinheirinho, fui indo. Chegou na hora, viajei. Aí eu tive que passar por um processo. Aí hoje o pessoal quer facilidade, é tipo assim, 0 a 100, mas tem processo, né? E eu vejo assim, de forma até crítica dos processos de limpeza energética, que é muito isso, tipo assim, eu tenho um problema, eu quero que o outro venha e resolva. Faz um processo, resolva e tudo mais e tal. Mas e o dia a dia e os hábitos? Você vai mudar como? Se outra pessoa chega e magicamente faz pelim, você se sente bem e sai dali. sem mudança de hábito, nada feito. É, até o lugar onde faz uma limpeza, né, mais forte. Eu tive que fazer essa viagem até São Paulo, interior de São Paulo, para conhecer uma médium que faz uma limpeza espiritual porreta. Lá ela mesmo fala: você vai fazer o processinho aqui, mas vai ficar 13 dias rezando e pensando em tudo que você faz que traz à tona influências negativas. Pô, reza e ó, faz o pente fino na vida para ver tudo que a pessoa faz. As coisas que a pessoa evoca inveja dos outros, as coisas que a pessoa fala mal dos outros, cria a situação. Ela mesmo falou, ó, que se corrigir, vem para cá fazer a limpeza, mas tem que fazer o processo corretivo. Sem um processo corretivo, você volta com mais coisas. E vai ficar sem parar nesse ciclo aí. É, Só tem uma coisa que eu não concordo. Tipo assim, esse negócio de, por que vai ter que se limpar sempre? Porque na sociedade tem muito problema, a pessoa sempre vai estar assim. É até que a gente pega a regra do jogo, né? Quando a gente pega a manha pois e a é, coisa já fica diferente. Você tem que aprender para conseguir viver de uma forma que as influências não se manifestem. Para isso a gente tem um nível de controle da vida e da realidade mais elevado. Que é para você desenvolver-se, né? Que é a proposta do oráculo, né? Não só a influência, mas o oráculo é esse desenvolvimento de começar a ver como é que a vida funciona para não ficar à mercê. é. Uma rédea da situação. Pois é. E aí tem outro caso para contar?
Mais casos, né? Vamos lá. Casos de Relacionamento quando fica estranho. relacionamento quando fica estranho é alguma coisa, né? Influência no trabalho, influência de amiguinhas, né? Falsas amigas, falsos colegas. E a inveja também, né? A inveja é uma das coisas que mais impacta, né? Então, traz muita influência. A pessoa desejar o que é do outro, e isso acaba impactando no relacionamento, em que não tem nada a ver, né? Conte Só um caso tá, aí conte um caso com detalhezinhos de como foi assim o processo de você identificar algo errado, de fazer o processo e ver depois como ficou. então, detectei que tinha algo estranho, né? Um certo dia, ela foi toda feliz pro trabalho e tal, e de repente veio assim, toda fechada e tal, poucas palavras, reclamando. Né? Aí eu digo, pô, é algo estranho, muito quieta. Aí eu digo, opa, e aí, Motivada. desmotivada, para baixo. Eu digo, pô, não queria mais treinar e tal. Eu digo, opa, tem alguma coisa aí, né? Aí eu pulsei a cabeça assim, eu digo, pô, vamos lá, né? Vamos investigar isso aí. E aí foi bem interessante que eu, quando estava fazendo influências, a pessoa, na verdade, as pessoas, né, tinha, saiu muita inveja, mas saiu outras coisas também, como acabar relacionamento, pensamento destrutivo e outras coisinhas mais, né? Aí eu fui associando uma coisa com a outra. E aí cheguei e falei, está se passando isso e isso, tem a ver com o seu trabalho, o ambiente, né, também. Pesquisei também sobre o ambiente também debilitante, né, o ambiente também contribui para isso, mas que a pessoa tem que identificar que tem essa energia e tem que neutralizar essa energia. E aí eu fiz, né, as influências interessantes que eu fazendo influências, ela dormiu, me apagou durante a influência. Nem cheguei a fazer a queima, né? O ritual do Isso é fogo. E muito aí, comum, tipo, você começa a pendular, começa a escrever, a pessoa começa a bambear, assim, ó. ela apagou do nada, assim, puf. Aí eu digo, opa, tá funcionando. E aí pronto, aí fui, fiz tudo, subiu aquele fogaréu, né? A depender da queima, pode ser menos ou mais fumaça, mas subiu um fogaréu. E aí pronto, já acordou mais tranquila, mais calma. E aí cabe a que está fazendo, né, orientar, ó, aconteceu isso e isso, é referente a isso e isso, colega de trabalho, ambiente. Então, tudo isso. E sempre vai existir, vai depender do comportamento da pessoa mediante uma leitura dessa, né? É, porque E a gente partir criativa, né, o ambiente que é meio pesado, sempre a gente vai ter que lidar com isso, mas a gente vai lidar o quê? Indo na vibe ou se preservando. Às vezes a pessoa chega, ó, esse vídeo aqui de desastre, a pessoa foi partida em 5 pedaços, olha aqui, eu cheguei, não, não assisto esse negócio não. Olha aqui, acontece, balanço geral, teve tiroteio na cidade toda, tipo assim, não, isso aí eu não, prefiro almoçar sem ver nada disso. Isso aí eu sei e que existe, mas tá lá. consumo de internet também, ficar arrastando para cima, né? Recentemente, um colega também, ele, rapaz, tem um negócio aqui, aconteceu um negócio lá, mataram não sei quem. Eu digo, não vejo isso não. Você vê esse negócio no jornal? Eu digo, rapaz, não assisto televisão. Então, eu me nutro de coisas boas, né, de boas fontes de informação, para que eu possa estar longe de certas influências, né? Que tudo de ruim que você consome ou que você participe acaba prejudicando. Pensa que É, não,
atrai, né, certas coisas, né? Aí, às vezes a gente chega no ambiente e a gente tem que pensar assim, como é que eu posso melhorar esse ambiente? Às vezes está todo mundo naquela coisa, naquela vibe, tipo, oh, tal, tragédia, aí liga a televisão, bota alto, e o pessoal fica se revoltando, né? Eu já vi isso em barbearia. Tô lá, o cara fazendo meu cabelo, bota lá um negócio que é sanguinário, falando de atrocidades. Daqui a pouco, o cara do lado tá cortando meu cabelo, começa a ficar alterado, dizendo, não, isso é um absurdo, olha o que o cara fez, não sei o que lá, e o cara que tá atrás também fica alterado, emocionado com a situação, que isso é assim, que esse é assado e tal. Eu digo, rapaz, por que vocês estão tudo descontrolados assim, só porque tá passando um negócio numa tela? O cara tá falando Pois de uma é. situação verdadeira, mas tipo assim, é assim que vocês querem viver, tipo assim, sendo afetado por isso, ficando alterado, inflamado, nervoso, revoltado, assim, no meio da tarde? Você vê que é um alto descontrole, né? Ele não tem um controle da situação e o fato dele ver um noticiário já afeta ali ele fica meio que descontrolado e tal. Altera a voz, se exalta, não, porque isso aqui é um absurdo, né? Como tá aqui. Aí finaliza com aquela frase: a realidade é assim mesmo, nada presta, o mundo tá acabado. Pois é. Aí vai ficar complicado, né? Me lembrei de outra situação também, de quando a gente chega em algum local e o local parece que você não se identifica, você não gosta de ficar ali. E aí? Já foi num local desse aí? Oxi, as barbearias, é tão difícil encontrar uma barbearia boa. É, Aqui eu tô catando. Mas tem esse caso mesmo que eu contei da igreja. E eu aqui é uma igreja, viu? Eu entrei assim e deu vontade, não. Cai fora. Daqui a pouco o pessoal vai estar fazendo uma guerra aqui dentro. Um tá querendo acabar com o outro. A vibe era essa. Diz que por lado de fora da rua tá mais tranquilo que aqui dentro. E a galera lá, de boa, se abrindo para aquele ambiente, né? Não percebendo nada. tem essa também, né? Aí você já Já foi também entra alguns que. em outros lugares, você vê, tipo assim, pô, também igreja, templo, não sei o que lá. Você entra, você sente, pô, aqui parece que tá tudo tranquilo, né? As pessoas estão de boa e tal. Você sente É, outra vibe. sim. Pois é, já entrei em algumas casas assim que, pô, você tinha que tinha algo errado, né? E a primeira impressão foi que eu queria sair dali rápido. Hum, Não queria ficar ali. Depois eu fui e tal, fiz a influência, saber o que que era, e aí eu soube o que que era. Aí digo, opa, e tem aquela coisa, né? Tem que saber se pode fazer ou se não pode. Porque às vezes você não pode fazer influências é, sem o consentimento, né? Pode e se era o quê? virar. Ah? E era o quê? Não, era o antigo morador. É Hum, o antigo morador que aí gostava muito de desordem, muita sujeira, né? E tudo isso aí impactou. E aí eu fiz influências e tal, até para que eu pudesse entrar e sair na área desse tranquilo, né? E aí deu certo. Então você vê que consequências vindo de pessoas que a gente não conhece e que a gente nunca conheceu e nem sabe quem é, também influenciam no ambiente. É tipo aquilo, você vai num ambiente e não se sentir confortável. Ou esse ambiente aqui tá legal não. No caso da igreja. Então você não sabe o que está rolando ali, né? uhum. E Quando aí o vem, Pato chegou e começou a comentar sobre o comportamento das pessoas que estavam ali, né, gerenciando, ali, né, ficar cantando, né, fazendo tudo. Aí eu entendi, acho que o Pato tá tentando educar esse pessoal na marra, e aí porque vem, é né? complicado. E você tem mais algum caso assim que inusitado? Inusitado. Tem um dos primeiros casos que eu atendi. Esse caso é muito interessante porque mostra a questão da aparência das pessoas e o que se passa por debaixo.
Foi o primeiro caso que Uhum. eu atendi depois de fazer uma influência negativa. Eu só tinha, né, fiz e estava fazendo para mim. Mas foi o primeiro caso que veio para atender. E aí foi o seguinte, uma moça muito educada, com a fala muito bonitinha, falou, Isa, eu vi, né, uma pessoa me indicou você para fazer leitura oracular e tal, queria ver como é que é, uma coisa bem neutra mesmo, sabe? Aquela fala de uma pessoa muito centrada, muito tranquila, muito com tudo em ordem, com a vida em ordem, né? Querendo experimentar uma Uhum. coisa diferente, querendo aprender sobre uma técnica diferente e tal. Eu olhei assim, pô, a pessoa educada, que, né? Com aquela aparência toda, que tá tudo certo. Tá tudo lindo e maravilhoso na vida. Pessoa bem equilibrada, profissional e tal. Se apresentou bem. Beleza. Aí eu, falou, não, tá bom. Ele falou que estava com alguns problemas que queria resolver, para isso precisaria de uma leitura oracular, vamos lá. Aí eu usei influências, porque na leitura normal deu muita coisa relacionada com magia, né? Na leitura do oráculo normal, né? Deu magia e deu muito pesado isso. Aí eu vou usar influências. Veio na hora certa, tá pronto, hora de usar. A leitura do influência foi tão pesada. Tinha magia negra, maldição, praga, tinha coisas assim escabrosas. E eu fiquei assim com a mão na cabeça e cheguei, porra, ouvindo os áudios da pessoa, a pessoa parecia toda bonitinha. Como é que tem tanta coisa escabrosa assim na leitura? Aí eu fiquei assim, pô, e agora? Eu cheguei assim, ó, uma coisa não tá batendo com a outra. A aparência não tá batendo com a leitura. A leitura tá como se fosse uma pessoa completamente acabada, Diferente. completamente diferente aqui. Tipo, não faz nenhum sentido. Aí eu respirei fundo e disse assim, olha, se eu vou errar, hoje é o dia. Aí eu peguei a leitura toda, mandei o áudio. É isso, aquilo. E, né, mandei ver, chega assim, eu vou falar, é tudo que sai. Mandei. Pá, 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 pá. Aí eu cheguei e pensei assim, se for errar é hoje. Hoje, se eu errar, vai ser o erro. Daqui a pouco ela manda um áudio, dizendo assim, posso lhe ligar? É, me liga chorando, dizendo, não, é isso aí mesmo, minha vida tá toda desgraçada, tô toda assim, tô usando umas coisas aí, não é muito boa, tô olhando para a janela, pensando, né, em pular, todo... Eu cheguei, rapaz, como é que pode uma pessoa ter uma aparência toda certinha e por debaixo ter toda uma coisa de desordem, de pesada mesmo, né? Ali a voz da pessoa já era outra, falando comigo. Já era outra, já não era mais a mesma pessoa. Ali a gente já estava falando num outro nível. Ah, Aí é. eu vou e disse assim, não, faz aí, influência, manda ver aí. Quero me livrar disso aí, tipo, não aguento mais, estou aqui sem dormir, estou com os pensamentos ruins, estou tentando fazer o possível, mas está tudo horrível. Acho que, pô, surprise. Aí, pá, fiz o processo, queimei e tal. Aí eu falei para ela, ó, o processo vai cozinhar aí por uns 3 dias. Então segura firme, vai ficar 3 dias aí, a coisa fazendo a limpeza. Terceiro dia eu falo com você e aí a gente vê aí o resultado, né? Aí pronto. Passou-se um dia. Ela aí tive um pesadelo horrível. De noite foi só vendo um monte de imagens, umas coisas monstruosas, um negócio assim, um negócio assado. Né? O bicho pegou. Aí aguarde. Segundo dia. A partir do sonho com outras coisas. Então, hoje apareceu outras coisas também, né? Um negócio pesado, não sei o que lá tal. Aguarda. Terceiro dia, eu abro o Insta, tá ela passeando na rua, dizendo que dia lindo, maravilhoso, eu aqui, tá, passarinho cantando, como a vida é bela. Aí eu cheguei, e aí?
Mas, tipo, não, hoje eu tô ótimo. Fui passear, saí de casa, como faz tempo que eu não saio, dei um passeio, cheguei ouvindo as histórias. Pois é, aí. E aí, às vezes, a pessoa, né, que quando tem uma coisa muito acumulada, ela vai passar por um processo de desintoxicação, que às vezes não é muito bonitinho. Às vezes vai vir coisas à tona, vai vir coisas em formato de sonho, às vezes vai vir visões, mas tudo isso aí vai se dissolvendo, vai passando, né? Então tem que segurar firme e Uhum. passar pelo detox, né? É que nem, como o pessoal fala, de crise de abstinência, né? A Sim. pessoa está muito naquela coisa lá, usando, 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 quando para, passa mal, mas depois aquilo ali vai vir uma coisa boa. Vai estabilizar e vai ficar de boa. Às vezes a pessoa está tão imersa nas coisas, tão ligada, que passa por um processo de purgação daquilo. Aí é só uns casos bem brabão mesmo, assim, que passa por uma processão, que a maioria das vezes de uma atacada é um processo mais suave, a pessoa sente um bem-estar logo em seguida, né? Sim. Já teve processo de durar um mês, da pessoa ficar ainda assentando aquilo, não um mês de passando mal, mas um mês de ficar refletindo, de ficar se corrigindo, de ficar assentando, né, as modificações. Esse foi um primeiro caso. Primeiro caso já bem, bem brabão mesmo. É. O primeiro caso foi ao vivo e a cores. Mas é tudo muito dessa percepção, né? Acho que a percepção, a pessoa procurar É. alguém para se tratar, ver que reconhecer, né, que não está indo muito bem as coisas e procurar ajuda para poder se libertar disso aí. E esse primeiro caso, só fazendo um complemento, a pessoa não estava aqui presencialmente, a pessoa estava lá do outro lado do Oceano Atlântico. Na distância, porque distância não importa na hora de fazer o processo. Ela estava Sim, lá do outro lado, com outro fuso horário, com outro, tipo, umas 4 horas diferente do fuso horário, né? Daqui, então, tá bem, bem distante. E aí não influenciou, não. Bateu certinho. Então, até a pessoa do outro lado do planeta vai bater, funciona. funciona. Tem essa coisa de distância, disso, daquilo. Mas isso aí já foi para testar tudo, né? É, O de cara já foi, tipo, mandar ver. Foi logo internacional. E e aí, mais algum caso? é interessante é, ver como é o funcionamento, né? Decisões também que a gente deve tomar ou não. É bom fazer também a, a verificação, né? E deixa eu ver outro caso aqui. É mais questão de decisão, né? Se eu posso fazer isso, pode fazer aquilo, se eu devo adquirir certas coisas, né? Por exemplo, casa. Casa é um ambiente que você tem que cuidar, você tem que estar sempre, né? Ali nutrindo de coisas boas. Então, é, até mesmo esse sintoma da pessoa impacta na casa. Então, já teve situações mesmo da casa estar, como é que eu posso dizer? Ela estava repelindo os moradores. Ela estava em desarmonia, né? É, E aí, digo, pô, como assim? Trata tão bem e tal, mas pelo fato das energias, né, negativas estarem ali, né, impregnadas, então a casa já estava também querendo expulsar, porque é um ambiente tranquilo, mas ela já estava também se incomodando, né? E aí uhum. fiz o processo todo também, e aí resolveu. Essa coisa da casa, a casa, a gente só pensa assim, é um apartamento, é parede, é teto, é chão, tudo mais e tal. Mas quando a gente vai para a leitura, tudo que a gente faz dentro da casa fica impregnado como memória da casa. Tanto que na radiestesia, né, que é
tem a ver com o uso do pêndulo, né, para aferições, sentir as energias, né, identificar, né, com o movimento do pêndulo, com as pranchas e tudo mais. A radiestesia tem um capítulo enorme só sobre ambiente, como o ambiente memoriza as coisas que se passam e como o ambiente, às vezes, tem uma energia bem própria. Então, tem ambientes que são mais propícios para fazer certas práticas, tem outros que é para outro tipo de coisa, tem uns que é só para morar, tem uns que são favoráveis a comércio. Isso tem a ver com a localização, com o subsolo, né? Fala-se muito de subsolo, a qualidade do subsolo. Sim. Tem ambientes que geram Clima, né? doença, né? Tem ambientes que geram constantemente doença para as pessoas, né? Tem casos que todo mundo que mora lá acaba doente por algum motivo, por mais Sim. bonitinho que seja a casa, tem casa que gera doença mental, então tem casa que gera saúde, a pessoa entra, se sente melhor. Então, isso depende do quê? Do que a pessoa faz na casa, da própria estrutura da casa, da localização da casa. Tudo isso, a casa é um assunto extenso e às vezes a gente trata como quase como ser vivo também. Sim. Até porque a casa também é vida, né? Então você tem que conviver também ali, tratar bem, deixar muita coisa acumulada, muita sujeira, isso também não é bom. É. E é o próprio processo do influencer, né? A gente olha às vezes assim que pode parecer muito abstrato, a gente vai tratar com energia, com coisa espiritual, com influência e tal, mas antes de fazer, aqui mesmo como eu faço muita influência aqui, né? Eu faço para mim e para os outros, o certo é antes de fazer, tem que fazer uma faxina na casa. E não é faxina energética, é faxina mesmo. É, É conferir se está tudo limpinho e depois faz o ritual. E exato. se não der tempo de ficar limpando tudo para fazer, pelo menos o local onde você vai fazer esteja arrumadinho. Se é só uma sala, não precisa estar tudo limpo. Arruma a sala, deixa tudo em ordem, né? Arrumadinho e faz. É, tem que ter o básico, né? O básico. Essa é a questão da casa mesmo, tem muito disso. Às vezes você vai visitar uma casa e tal e vê que o ambiente não é aconchegante, né? Você não é bem-vindo ali. Então, você Hum? sente que o dono não trata a casa como deveria. E a partir daí acaba a tendência é ele se isolar, né? Porque quem tem esse tipo de percepção vai querer estar num lugar desse, né? Com certeza. Onde eu morava mesmo, na Vila Laura, eu recebia muita gente para ser atendido lá, né? E tinha que subir escada. E aí o pessoal brincava assim: eu termino de subir a escada e já me sinto melhor. Foi a casa onde o apartamento, né? Onde eu criei o oráculo, né? Foi lá. Sim, Eu recebi as pessoas aprender, chegava lá, eu chegava na porta dizendo assim: só de eu estar aqui na porta, eu já me sinto melhor. Você vê o poder que é uma casa. Eu não tinha feito nada, só da pessoa chegar até lá, já estava se sentindo efeito. Porque não entre para terminar o trabalho. Fazia as coisas lá, como saía de boa. E, né, tem casas que são preparadas para isso. Tem sim. casas que é só para a pessoa relaxar, tem casas que é para a pessoa fazer um trabalho. Um templo, né, de verdade, que você vai mexer com energia e tudo mais, tal, não é feito em qualquer lugar. E por você É, fazer muito ritual num lugar, aquele lugar fica marcado como um local de ritual. Então aqui eu tenho uma posição de mesa, tenho uma posição, né, no ambiente, tem a recorrência de fazer em certos horários sempre o mesmo ritual. Então a casa vai impregnando daquele processo, né? A casa vai memorizando e às vezes começa a uhum. estar até no automático. A pessoa chega aqui e já começa a sentir, tipo, cheguei aqui, o pessoal que vinha fazer massagem aqui, meu, chegava aqui, de repente, parece que eu fiquei mais calmo, tá dando uma paz, tô ouvindo os passarinhos cantando, e esse ventinho, aí a pessoa acaba zen, assim, pô, tô aqui, tô de boa, tô zen e tal.
é uma casa que já está meio que preparada, né? Depois de muita queimação, muito ritual, já Pois constrói é. um ambiente. Que a pessoa chega e já sente um negócio, tem algo diferente, né? Aí, você mesmo que veio para cá, né? Você veio visitar aqui, viu como é Sim, diferente. é diferente. Me lembrei falando de casa agora da torneira, rapaz. Hum, Do nada a torneira quebrou, né? E aí, rapaz, para tirar essa torneira, como é que tira? Comprei chave, comprei tudo, nada. E até que eu encontrei uma pessoa para vir trocar a torneira. Rapaz, mas antes disso, eu tentando tirar essa torneira. Rapaz, foi água para tudo quanto é lado umas 3 vezes, tentando tirar essa torneira. Do nada, velho, a torneira. Como é que a torneira quebra? Torneira com aço, né? Tudo quebrou. Aí eu digo, opa, tem algo errado. é, acho que já falou sobre isso também da vez passada, sobre os objetos que quebram. Quando sai quebrando tudo. E aí quando tirou, rapaz, foi assim, uma surpresa tanto para mim quanto para o encanador, porque a pessoa que colocou muita cola de silicone e ela não ia sair nunca, meu amigo. Eu não ia conseguir tirar aquela torneira nunca. Aí ele pegou com 2 chaves, foi 2 pessoas para tirar uma torneira. Aí eu digo, e aí também tome de processo. E é tão bom quando uma casa é leve, né? As pessoas Uhum. entram, se sentem bem, às vezes até, como você falou, às vezes a pessoa está até assim, desmotivada, assim, com alguma coisa, sentindo alguma coisa, mas quando entra num ambiente desse, ela se sente mais tranquila, mais leve, né? Se tiver sentindo alguma coisa, já sai tranquila. Vai muito do que você deseja, né? Para casa, como você trata a casa, né? Não deixar nada muito sujo, tá sempre limpando. Então, é isso Teve aí. mais um caso que eu lembrei envolvendo o caso também. Aqui estava fazendo os processos, nós recebemos um pedido para fazer, só que tinha uma família envolvida, né? E assim, uma coisa são pessoas normais, comuns, e outra coisa são pessoas que têm um pezinho em atividades mágicas. Aí, já, às vezes aparece vazamentos em parede depois de fazer o processo some. Pois é interessante Coisas isso. mágicas, né? Coisa some, se você quebrar não tem nada, apareceu do nada. E aí eu estava fazendo esse processinho mágico e algumas pessoas que faziam parte dessa família têm um pezinho em atividades mágicas. Ou às vezes tem uma herança, né, já de capacidades mágicas também. Aí eu recebi o pedido, fui fazer, né, para a pessoa. Só que às vezes a gente faz para a pessoa, acaba influenciando em várias outras, né? Terminei de fazer essa limpezinha para a pessoa. A energia aqui em casa faltou. E eu olhei assim, pô, faltou energia aqui em casa, faltou energia. Aí eu fiquei olhando, mas faltou energia. Nada ligado. Aí quando eu abri a porta, minha vizinha estava com o aspirador de pó ligado, limpando a Pô, casa. Aí eu falei para ela, e aí? Ela tá com energia. Aí eu falei com a outra, tá com energia, tá tudo com energia. Só o meu apartamento desligou. Na hora que eu terminei de fazer o processo. Aí fui lá embaixo no quadro geral. O meu disjuntorzinho que passa energia para o meu apartamento, desligado. energia ligado, tinha quebrado. Aí tive que chamar uma pessoa para trazer outro e trocar lá embaixo. Pô, pesado, hein? Eu fiquei assim, rapaz, ainda bem que não afetou minha saúde, pelo menos foi uma coisa consertável fora, né? Pois é. Aí às vezes a gente vai fazer, a gente tem que olhar direitinho, né? Para também a gente não fazer para pessoas que têm um nível, né, de energia, de poder ou de algum tipo de participação em certas egrégoras que podem realmente, né, dar um rebotezinho em quem faz, né? Aí eu fui com cuidado e pelo menos foi uma coisa resolvível.
Mas não é todo mundo que é tranquilinho. Às vezes a gente pega umas pessoas especiais, a gente tem que ter muito cuidado. Uma das coisas que a gente viu logo no começo, né, no estudo da radiestesia, tem um cara chamado Sérgio Nogueira, que dá aula de radiestesia. Uma das coisas que ele falou que dá muito problema é a síndrome de super-herói. A pessoa aprender umas técnicas e achar que pode fazer de tudo. Sim. Ele fala, isso aí é o primeiro ponto para a pessoa se acabar toda. A gente tem que fazer direitinho. Chegar assim, rapaz, eu vou fazer para essa pessoa, é mesmo para eu fazer? Tem que perguntar, né? É, porque às vezes, mesmo a gente fazendo direitinho, perguntando tudo mais, às vezes tem forças contrárias que a gente não está no mesmo. Está de igual para igual com a nossa força. E tem É, forças superiores à nossa, né? Tem gente com forças além que com quem a gente não deve mexer. Então a gente olha assim, isso aí, pô, aquele cara ali eu não encaro, não. Aquele caso ali não dá. Isso aqui já está num outro nível. E aí a gente vai avançando. Quando a gente vai avançando, o oráculo mesmo, o oráculo de si, o primeiro, ele tem restrições de leitura. Se você tenta ler alguma coisa que está além da capacidade, ele não dá leitura, tecnologia, para proteger quem está lendo. O influencer é a mesma coisa. Ele não abre se a pessoa não estiver pronta para encarar aquilo. Porque quando a gente aprende a técnica, a gente não se torna superior. A gente se torna, num certo nível, mais capaz. Mas a gente não se torna super-herói que pode fazer a torta e a direita, porque tem gente que já está no processo espiritual, já tem outros aprendizados, que já está há anos fazendo, que já tem muito mais capacidade, e a gente também não pode sair vai dar batendo de um frente. B.O. grande, né? Vai dar É, um B.O. grande. eu vou até aqui, a partir daqui já deixa lá. Porque há uma hierarquia de poder muito forte. Então a gente tem que chegar no ponto certo. É, falando em poder, no dia que eu imprimi a prancha 5, né? Fui todo empolgado, eu digo, pô, eu vou almoçar e tal, e vou Deixa eu fazer. explicar. É porque até então o Influência Negativa tinha a página 1. Depois de um tempo foi criada a página 2, né? No curso que eu vou dar agora no sábado vai ser só a página 1, porque é muito conteúdo, só a página 1. E aí, esse ano, eu fiquei inspirado e fiz a página 3, 4 e 5. Pois é. Que aí são páginas novas, né? A gente está testando agora. E essas páginas são temáticas. A página 3 são influências mais que a pessoa faz na própria vida. A 4 é sobre relacionamentos e a 5 é sobre trabalho. Então, quando ele fala que primeiro a 5 é a prancha que envolve questões sobre trabalho, influências relacionadas ao trabalho. Aí eu cheguei todo empolgado, eu digo, eu vou fazer. Almocei e tal. Digo, pô, vou fazer. Mas aí bateu aquela vontade de dar uma deitadinha, né? Aí eu peguei, botei a prancha assim em cima e deitei. Meu amigo, apaguei. Apaguei, eu dormi, sabe quantas horas? Dormi umas 3 horas. Uma coisa assim, e era assim, é um sono incontrolável. Você sabe quando você está tentando brigar com o sono, você quer acordar, mas apaguei, velho. Apaguei. Quando deu horário, já era hora de eu sair. Eu digo, eita, não fiz. Às vezes não era para fazer naquele momento, Era para descansar. para descansar. E aí, pronto, acordei de boa, mais tranquilo. Eu digo, pô, nem fiz, já me derrubou assim, instantâneo. Essa 5 entrou para a história, porque ela foi mandando ver em todo mundo, né, que pegou nela para fazer. Foi mesmo? Pô, a 5 foi caprichada, já que o diga. Rapaz, foi assim um negócio que, pô, nunca tinha acontecido. Deu, eu almocei e tal, todo empolgado, já tô forte agora, vou fazer. Deitei, meu amigo. Aí acordava assim, eu lembro de abrir o olho, mas deitava de novo. Não acordava, não.
E a prancha 5 é só sobre trabalho, só sobre as influências que a gente pega no decorrer das nossas atividades, né? E É, fazendo o trabalho. Trabalho é o quê? Você fazer algo pelos outros, fazer algo para a sim, sociedade. Só que nisso aí envolve muitas coisas. exatamente. Tem direcionamento, a gente tem que ver o que a gente vai fazer, da forma como a gente vai fazer. Tem muitos fatores. Então, quando eu fiz essa prancha sobre trabalho, né, que é um dos temas que eu mais gosto, que é trabalho, quando eu fiz essa, eu botei as coisas que realmente apertam muito essa coisa de envolvendo, né, as atividades. E aí ficou fortinha. Eu fiz a leitura, tomei meu susto, mandei para a Jales tomou o susto dele, você apagou. Pois é. É, Foi bem feita, viu? Foi bem feita. Jales teve muita história para contar, foi muito áudio que ele mandou depois da prancha 5. Ele botou, pois é. pois é, tem uns projetos aí para pensar, para fazer e tal, mas também envolve muito a questão do público, né? Hum, Público, ambiente, se pode, se não pode. E fora isso, a, a convivência de outras pessoas, né? Que às vezes as pessoas, quando você está fazendo algo, prestando um bom serviço, ficam incomodadas, né? E aí é um negócio que já não é tão benéfico. Então aí tô estudando direitinho, fazendo para fazer divulgação, essas coisas. E nada melhor do que você fazer o que gosta, né? Às vezes a gente faz o que não gosta, mas se você puder fazer o que gosta, foi melhor ainda. direcionando, né? Fazendo um pouquinho até direcionar para aquilo que é melhor. Isso, exatamente. E a 5 ela veio um momento bem importante de direcionamento, né? Então, algumas leituras que a gente acabou fazendo meio que apontou caminhos de atuação melhores, né? Mais alinhados. E a Sim. gente levou uns sustos. A gente ia olhar e dizer assim, "Ixi, esses sustos não são sustos assim de, ó, que terrível. Mas é Uhum. sustos que dizer assim, pô, eu estava vendo que tinha alguma coisa estranha, mas o que está sendo dito aqui é verdade. Só que era uma verdade que eu não queria assumir logo de cara. Uhum. E aí quando você olha, você diz, porra, é mesmo, é isso aí mesmo. Eu tava batendo a cabeça, tava vendo, empurrando com a barriga, mas quando você olha, você diz assim, pô, é isso aqui. Não tem nem como dizer que não é, porque é. Eu tô indo por um caminho, mas o caminho realmente não tá, não é por aí. Não está sendo favorável. Não é favorável. Às vezes não está dando resultado, às vezes não é esse, às vezes eu estou querendo fazer um desvio, porque outra pessoa falou que esse outro caminho é bom, que vai dar isso, vai dar aquilo. E é aquele negócio, o que é bom para uma não é bom para outra, né? Aí você olha assim, e aí a bichinha pegou pesado. Pois é, 12, 15, Fomos aí mais de uma hora de live. hora E e quem, 15. e quem quiser saber um pouco mais sobre as influências, quiser entrar para essa linha de leitura, né, aprender mais sobre oráculo, sobre as influências, como é que as pessoas fazem para na prática, né? Vai se É, iniciar nesse processo. é, entra no Insta, fala comigo, pode pedir uma leitura de demonstração para ver como é que é, né? Que aí eu mostro o material, converso tudo, como é que funciona, tal. Você pode marcar uma sessão mesmo para você sentir como é que é. E aí tem tanto atendimento quanto os cursos. Nos cursos você vai aprender a usar, a fazer o processo, né? Agora tem um curso também do Influências, que por enquanto está presencial aqui em Salvador. Talvez um dia que eu pendular, eu pendulo diga assim para fazer online, haverá um online.
Mas eu gosto do presencial, do Influencers, porque é o momento de você ver um processo sendo feito ao vivo, que não é só imagem, né? As coisas a gente está acostumado muito a ver imagem, imagem, imagem. Só que é imagem, é cheiro, é temperatura. Você vê o fogo Sim, queimando, o ambiente. tem fogo que você queima aqui e você não sente tanto calor saindo. Tem outros que é um calor, parecendo que você abriu a boca do forno aqui e botou no máximo. É, Então, é bem isso mesmo. tem a questão do vento, você está num lugar todo selado, que aqui eu posso fazer se dá, porque eu só estou vendo meu rosto e o prato. Você não está vendo o que é que está aqui ao redor. Às vezes está num ambiente todo selado, tá tudo fechado. Você acende o fogo, E vem um apaga. vento e apaga. E aí? De onde entrou o vento? De onde veio o vento? Da respiração é que não foi. Então, tem fenômenos que ao vivo é muito melhor. Experimentar, de ver como é que é o processo e tal. Muita gente não teve contato, ou nunca viu, né? Por isso diz assim, eu acho que eu não acredito nisso, isso, deve ser aquilo, até passar, né, por alguma coisa. Aí a pessoa diz, aquilo ali realmente, Pois é. uma coisa é outra. Por isso que eu gosto muito do presencial, né? Você tem todos os sentidos, né, envolvidos. É, cada queima é diferente, né? Uma queima é diferente da outra. É, Ah, um monte de fumaça, outro dá um fogo, outro dá um lança-chama. é. A mais recente ficou com cheiro de fumaça aqui no meu rosto, né? Tal. Parecendo um perfume. É. Digo, pô, me perfumei de fumaça. Perfuminho de fumaça. E o papel é o mesmo, o lápis é o mesmo e dá resultados completamente diferentes. É, a cor do papel, o formato, como queima, tudo A diferente. depender que se escreva, as coisas são completamente diferentes. O formato também da escrita também é diferente. É tudo O que se fala muito depois que diferente. queima, né? É, às vezes dá sono, às vezes não dá, às vezes dá desperta mais, fica mais disposto. É. É muito variável, né? Aí é bom passar pela experiência para ver, né? Sim, Como é que é de verdade. é isso aí. Com geles mesmo, o prato explode. É, Mas essa explosão do prato agora tá mais foi. de boa. Essa explosão do prato nunca tinha visto, não. É, ele me mandou a foto do prato de estilhação. É, Mas é isso aí. Pois é. beleza. Então, tá aí a live. Espero que quem tenha participado aí tenha adquirido bastante conteúdo, né? E aí, qualquer coisa, entre em contato com o Ives aí. Quem for ver a live depois também. Pois é. E aí, Né? o Marcos também está aí, já é praticante há muito tempo. Quem quiser fazer também com ele, aí onde ele está, em Blumenau, né? Se quiser marcar com ele, Pois tá aí para é, fazer também. com certeza. Vamos ajudar o pessoal aí, dentro do É, possível. e online também, né? Se quiser fazer com você Né? online, né? Tudo mais. Com certeza. Beleza. Em Isso breve, aí. próxima live. A próxima live vai ser com Vinícius. Já estou falando com ele. Opa, maravilha. Isso aí. Isso é legal. Vai falar sobre o uso prático no dia a dia, a forma como ele usa, que é muito peculiar. É interessante abordar isso, que cada um tem uma forma de interpretação e de uso, né, do oráculo, né? É, ele tem uma forma muito própria de fazer a leitura do oráculo e de fazer uma influência, né? Ele tem uma coisa textual, ele vai muito por uma interpretação aprofundada e detalhada. Ele é bem interessante e também é um trabalhador comum. Ele é videomaker, fotógrafo e utiliza isso no seu dia a dia para direcionar muito as questões sobre trabalho. Ele Sim. envereda muito por essa linha de pesquisar sobre o próprio trabalho e aprimorar o trabalho a partir das leituras, né? Isso vai muito a ver do estilo da pessoa também, né? É,
Então, reflete muito na leitura. No caso, cada um. minha leitura já é mais objetiva, pelo fato de eu tratar mais vir mais das ciências exatas, né? Uhum. E mais de humano já é mais detalhado e tal. Uns têm mais objetividade, outros nem tanto. Isso. Aí o caso dele é muito legal. Tanto que ele fica falando assim, porque eu não sou terapeuta. Eu disse, que bom que você não, não é, porque pelo menos temos diversidade, né? Tem os que são terapeutas e usam, e tem aqueles que são pessoas que trabalham normal, tá lá no dia a dia, e utilizam como ferramenta de melhora de performance e de Sim, aprimoramento pessoal. Então, é, é muito bom. Tanto que o pessoal fala, o nome é oráculo de si para quê? Para fazer para si primeiro e depois vai para os outros. é isso aí. Isso aí. Fechou, então. Fechou. Obrigado pela Valeu, participação. obrigado também. E até a próxima. Até a próxima.